Beleza, pessoal? Aqui quem vos fala é o professor Eduardo Vasconcelos, professor de Educação Física de vocês. Bem, hoje o tema da nossa aula, o tema principal é futsal e nós vamos falar sobre as funções dos árbitros no jogo de futsal. Bem, vamos lá começar. Funções dos árbitros. Bem, toda partida, pessoal, tem que ter uma pessoa, certo? Que vai organizar a partida, que vai ministrar a partida, que vai ser o juiz daquela partida, certo? Ele vai ministrar as regras de futsal dentro daquela partida, vai fazer com que as equipes que estão lá jogando, certo? Joguem dentro das regras. Simples, certo? Indo para frente. Funções dos árbitros. Bem, indo para frente. Todo torneio ou campeonato que se preze, que seja bem organizado, tem que haver antes o que? Um congresso técnico. O que seria o congresso técnico? O congresso técnico seria uma reunião entre os organizadores, entre os ministradores, administradores, né, desse torneio, certo? Com os participantes ou os líderes participantes desses torneios ou desses campeonatos. Como assim? Deixa eu explicar aqui. Se eu dar um exemplo de um torneio intercolegial, vamos supor que vai haver um torneio intercolegial na cidade de Morrinhos, entre a escola Abdoral Rocha, o Vigílio Távora e a Lopes de Marçal, certo? Aí, quem são os organizadores? Vamos supor que seria o Anzóis Queiroz. Vamos dar um exemplo, um nome louco. O Anzóis Queiroz é o principal organizador. Aí o que é o Anzóis Queiroz faz? O Anzóis Queiroz chama o professor Dudu, que é o responsável pela escola Lopes de Marçal, que é o professor de Educação Física de lá, chama o professor, a professora responsável pela escola Vigílio Távora e chama o professor responsável pela escola Abdoral Rocha, certo? Bem, pessoal, nós vamos fazer um torneio. O torneio é de forma mata-mata, todo mundo pega todo mundo em 2 rodadas. Um jogo, Espinho do Lopes joga com o Abdoral lá no Espinho dos Lopes. Outro jogo, o Abdoral pega o Espinho dos Lopes lá no Abdoral. Outro jogo, Abdoral contra o Vigílio Távora lá. E depois outro jogo, né? Vai distinguir tudo isso e vai organizar tudo isso. Bem, qual os uniformes do Abdoral Rocha? Qual os uniformes da Vigílio Távora? Qual os uniformes da Escola Lopes de Marçal? Certo? Então tudo isso vai ser já anotado, tudo isso tem que ser seguido. Certo? Eles vão dizer, ó, pessoal, falta técnica é isso, vai ser punido com cartão amarelo. Falta indisciplinar vão ser essas aqui, vai ser punido diretamente com cartão vermelho. E não participa daquela partida nem da próxima. Certo? Dependendo do tipo de falta do cartão vermelho, se o cartão vermelho for direto, ele não participa mais do torneio. E ainda vai pegar -2 na média final dele. Certo? Então tudo isso vai ser estipulado num congresso técnico. Beleza? Indo para frente. Funções dos árbitros principais, certo? Quantos árbitros tem numa partida? 4. Geralmente são 4. É o árbitro principal, o árbitro auxiliar, um cronometrista e um anotador. Vou falar sobre cada um. Vamos dar exemplo aqui numa quadra. Vamos desenhar aqui uma quadra de futsal. Aqui é um retângulo exato de 40 por 20, certo? Aqui as traves, só um exemplozinho, certo? Aqui a área de substituição, beleza? Aqui a área do goleiro, sempre lembrando. Aí nós vamos botar aqui uma mesa, certo? Aqui fica o banco de substituição, né? Fica os atletas aqui. E aqui fica quem? Fica o cronometrista. E o anotador. Primeiro eu vou falar de quem? Primeiro eu vou falar do anotador. O anotador é o árbitro, geralmente é o organizador do torneio, certo? Geralmente é a pessoa que encabeçou o torneio, que encabeçou o campeonato, certo? No futsal. Ele fica lá e fica fazendo o que? Preenchendo súmula. O que é a súmula? A súmula é o documento, certo? Daquela partida, daquele jogo.
Lá vai ter quantidade de gols, quem pegou cartão amarelo, né, quem pegou cartão vermelho. Aí lá embaixo tem uma parte de observação, se ocorreu algum fato, né, que saiu fora da partida, dentro do normal. Tudo vai ser preenchido lá. Rapaz, quem foi que fez os gols, quem foi o artilheiro da partida, quem foi o craque da partida, tudo vai ser anotado. Os números dos jogadores, os nomes dos jogadores, isso aí é o documento do jogo. Beleza? Então vai ser tudo anotado por esse cara aí, pelo anotador. Quem fica do ladinho dele nessa mesma mesa é o cronometrista. Qual é a função do cronometrista? É uma coisa óbvia, cronometrar o jogo. Ele fica lá com o relógio digital, o jogo parou, né? Deu bola morta. Quando é bola morta, a bola sai pela linha lateral, pela linha de fundo, ou tá sobre alguma penalidade, o juiz apita e fica com a mão estendida lá em cima. Enquanto o juiz está com a mão estendida lá em cima, ele está lá com o cronômetro parando, né? Dando pausa no cronômetro. Quando o juiz aponta para frente para dar sequência no jogo, ele volta a apertar o cronômetro para ninguém perder o tempo do jogo. Lembrando que o jogo de futsal são 2 tempos de 10 minutos, né? O jogo oficial, beleza? O jogo oficial mesmo é 2 tempos de 20, certo? E geralmente nesses torneios intercolegiais são 2 tempos de 10. Vamos lá para frente. Esse é o cronometrista. Pessoal, mas professor, o árbitro é que tem que ter o relógio que comanda o jogo. O árbitro também, certo? Tem um relógio e fica com o cronômetro lá andando, certo? Vamos lá para frente. Aqui fica andando do lado aqui, certo? Dos mesários, né? Com o cronometrista e o anotador e os bancos de reserva, fica o árbitro principal. O árbitro principal, certo? E do outro lado fica o árbitro auxiliar, certo? O árbitro principal, ele fica, certo? Sempre em contato com o anotador e o cronometrista, que tudo que está se passando, acontecendo, eles vão se comunicando e vão anotando. Por exemplo, rapaz, cartão amarelo número 3, ele dá o cartão amarelo, ele anota no cartãozinho dele e o anotador anota lá na súmula também, entendeu? É desse jeito. Aí o auxiliar é aquele árbitro que geralmente entra, né, para marcar os 7 passos de um tiro livre indireto, para ficar lá parado com o braço para cima enquanto a bola está morta, certo? Então isso aí seria a função desses dois árbitros. Ou geralmente eles dividem a quadra, um fica responsável por este meio da quadra, o outro responsável pelo outro meio da quadra, eles dividem as funções, certo? Mas quem comanda é o árbitro principal, certo? É a pessoa designada para comandar aquela partida, que seria o árbitro principal. Beleza? Então, pessoal, o tema da nossa aula hoje foi isso. Espero que tenham assimilado com clareza. A gente continua interagindo, certo? Valeu, até a próxima aula.